agora. Então, hoje vai ser a live de cores versus monocromia, eu acho que é isso, né, que tá, né? Erros e acertos na mudança entre um e outro. É uma live bem interessante nesse sentido. Não é uma aula, apesar de que muita coisa que vai servir, acho que para quem estiver interessado em ter uma aula também, visto que tem alguns conhecimentos que a gente vai comentar aqui, se você aplicar na hora já vai notar. E então, assim, a gente botou monocromático, mas não é bem monocromático mesmo não, porque monocromático seria só preto ou branco. Quando a gente diz monocromático, a gente meio que está incluindo também, por exemplo, lápis, retículos, que às vezes incluem tonalidades de cinza. Não é só preto e branco, né? Não é. É mais. Assim, o que a gente vai falar aqui vai ser comparando as duas artes, comparar também as semelhanças que eles têm, principalmente, e o que é que muda na hora que você vai trabalhar entre um e outro. Foi, Gigi? Sim, digamos, né? Tirando o som por enquanto. Pode continuar. E assim, já para iniciar, vamos iniciar com o óbvio, né? O que é que torna as cores e os monocromáticos tão diferentes? Tipo, o que é que realmente é tão diferente entre eles? Obviamente, já de cara, seria a cor. Um deles não é colorido, Um né? é colorido e o outro não é. Mas só eu que acho necessariamente o monocromático não é colorido já é um erro. Por exemplo, você pode fazer um monocromático só de verde, só de sépia. Sim. Isso é bem comum, inclusive. Tem gente que em algumas etapas de pintura, inclusive, já começa com monocromático, já com uma tonalidade que seria da pele. É que como se fosse um begezinho, um marronzinho. Isso. Né? Então, assim, e na verdade foi por isso que a gente usou o nome monocromia, porque tem várias maneiras de usar monocromia. Porque monocromia é mono, é uma, e cromia é cor. Uma só cor com as suas variações de tonalidade, que é uma coisa diferente de cores diferentes, né? Tonalidade é outra coisa. Mas vamos lá, e se uma pessoa não vê cores, como é que ela vê o mundo? Como é que ela não é capaz de perceber o mundo em si? Não, ela é capaz. Por quê? Exatamente por causa das tonalidades. Não só das tonalidades, mas também das diferenças de contraste que existem no mundo mesmo, sabe? Obviamente ela não vai ser capaz de ver temperatura de cor, mas é capaz de perceber algumas coisas que não são tão óbvias e que a gente acha que pertence só ao território da cor. Mas numa escala monocromática é possível de que você veja isso aí. Então, assim, o que é que torna eles diferentes entre si? De verdade mesmo, se a gente for botar em termos técnicos, seriam os valores, não é isso? Deixa eu ver. Valores e temperatura. Se fosse botar em termo técnico, a única coisa que separa cor... desculpa, mais uma coisa. Expressão. Porque expressão depois a gente vai dizer o que é, mas assim, vamos detalhar um pouquinho mais sobre expressão. Mas expressão seria como você se sente com determinada cor. Ou seja, é uma abstração, é uma parte abstrata de como a maioria das pessoas percebem a cor, ou de que tipo de sentimento ela traz para você. Mas normalmente seria temperatura, temperatura, não é valor, não é isso? Temperatura, valor e expressão. Isso. São as coisas que tecnicamente separariam cor de monocromia. Quando se está colorindo, se tem mais facilidade de passar um sentimento. Nem tanto, Rafito, nem tanto. Não é Se você isso. não souber qual é o sentimento que a cor passa, tem o perigo de você passar o sentimento errado, inclusive. E também, não é porque é preto e branco que não tenha sentimentos. É meio estranho de falar. Sim, principalmente porque quando você aprende sobre luz e sombra, e para aprender sobre luz e sombra você não precisa de cor, é quase que monocromático, você aprende sobre os color keys, por exemplo, que é chamado de color key, mas não é cor. Significa só
a quantidade de escuridão, a quantidade de médios. Que mesmo numa imagem colorida, você sabendo trabalhar essa quantidade de luz que entra e sai, isso faz uma diferença danada. Não é que muda de pessoa. Você está transformando. Você está reduzindo o conceito. Você está transformando as coisas técnicas em coisas. Como é que diz? Reduzidas. Reduzidas. O quê? Eu quero dizer assim. A diferença totalmente oposta de algo técnico. Isso. Abstrato. Né? Você está indo pro abstrato. Você está dizendo que uma pessoa olha para uma imagem, ela vai sentir uma coisa e a outra. Só que está colocando isso como técnica, mas isso não é. O que a gente está falando na verdade, o oposto, Rafito. Que, por exemplo, se o cara usa o vermelho com uma determinada tonalidade de vermelho em determinada quantidade no desenho, a probabilidade de mais pessoas sentirem determinada coisa é grande. Ou seja, então existe um padrão. E a gente nem tem como trabalhar fora de um padrão, porque senão fica abstrato demais e a gente não vai mais saber dizer quando uma imagem é boa ou é ruim. Vai ficar a critério sempre de quem está olhando. E não é esse o objetivo. A gente quer criar imagens que a maioria das pessoas gostem. Não vou dizer todos, porque agradar todo mundo nunca não é o objetivo. Mesmo que você queira agradar todo mundo, ninguém é agradado sempre o tempo inteiro. Mas assim, não é que muda de pessoa para pessoa, pelo contrário, o que a gente quer na verdade é uma coisa que passe o sentido correto daquilo que a gente quis passar quando fez a imagem, entende? Então tem que passar o sentimento correto, porque o desenho, assim como o quadrinho, como a literatura e como qualquer outra forma de comunicação, ela precisa passar a mensagem de forma clara e boa o suficiente para a mensagem ser totalmente entendida. E no caso da ilustração e do quadrinho, não só a mensagem tem que ser entendida, como ela tem que ser uma mensagem que faça com que a pessoa, que agrade a pessoa, que reflita, que choque, ou seja, que ela vá em favor da mensagem que você quer fazer. Entende? Mas assim, voltando para a questão da monocromia e da cor, das diferenças que eles têm, né? Essas diferenças que eles têm também é uma diferença de expressão. Por quê? Porque enquanto na cor você tem que, dependendo de qual material você está usando, você vai ter uma expressão. Opa, que foi, Giovana? Foi eu. Mas deixa eu ver se tá... tá correto. Tá dando para ver. Enquanto em uma determinada técnica de cor você vai ter uma expressão tal, mesmo que você use as mesmas cores, na preto e branco você vai ter expressões diferentes. A forma de trabalhar pode mudar bastante entre um e outro, só porque você mudou a mídia. E o que é que a gente diz da mídia? Por exemplo, mídia digital para mídia tradicional. Mas tradicional como? Por exemplo, você citou carvão. Carvão não vai sair igual ao grafite. Que não vai sair igual a usar bico de pena com tinta nanquim. Que não vai ficar igual a pincel. Então, tem que se notar, primeiro, qual é o tipo de mídia que você está tentando trabalhar. Eu posso pegar algumas coisas ali colorida e... Sim. Não só colorida, porque, por exemplo, a gente está falando de diferenças de expressão, no geral. Isso que a gente está falando não é só a diferença de expressão da cor pro monocromático, mas do próprio monocromático para outro tipo de monocromático. Ou até da cor entre a cor. Se você pega um desenho de Copic e um desenho de aquarela, eles são diferentes. Papo de visão. Eita. Eu vou pegar um negocinho aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui do que Giovana... Pega o da aquarela e pega algum preto e branco, um ou dois. Vou pegar aqui... E aí, padeiro, carioca? Apertei sem querer o negócio. Eu tô procurando... tá aqui. Pronto, pegue esse aqui, Esse daqui que ele tá bem sketchado. Sim.
ele tem expressões diferentes. Tá, pode ir falando. Não. Pronto, nesse aí que a Giovana está mostrando, por exemplo, ela fez aqui com lápis e papel. Lápis mesmo. Copic, Lápis e Copic, né? Giovana fez uma artezinha com lápis e completou as tonalidades com Copic. Isso daí no monocromático. Nesse outro também ela fez desse jeito, mas vai passando, que aí mais pra frente o que é que acontece? Ela faz canetismo e começa a usar a Ashura. E mesmo que a Ashura esteja substituindo outra coisa, mas dá uma impressão diferente. Então, dentro do próprio monocromático, tem expressões diferentes. Existem expressões diferentes. Sabe? Não vai ser uma coisa dura, não vai ser uma coisa passada. Então não dá só para dizer que assim, você consegue passar expressões mais complexas com cor do que com preto e branco. Não, não é bem assim. Não funciona bem assim. Tem gente que consegue trabalhar com cor que não consegue trabalhar de jeito nenhum de forma monocromática. Porque não tem a capacidade de entender algumas coisas que precisam com muita prática e estudos específicos. Por exemplo, quando você vai estudar contraste entre cores, é diferente de você estudar contraste de preto e branco. Prata e ouro. O estudo, na verdade, que é mais parecido entre eles é o de tonalidade, mas a gente chega nisso mais à frente. Sempre que eu não olho para esse caderno. Pois é. Aí aqui, esse daqui vai ser só cores. Tem aquarela, guache. Você pegou o velho. Eu pego o novo também, calma. Eu vou passando isso aqui. Esse é o caderninho das aquarelas. E aí, alguns deles têm aquarelas que são totalmente diferentes entre si, que não são da mesma marca. Às vezes não são aquarelas transparentes, às vezes são aquarelas opacas. Esse aqui foi o da Giotto. Pois é, esse daí foi um guache horrível. Aí eu tive que usar com força técnica, tipo assim, de uso de cores, para ver se eu consegui usar. Sim. Essa guache raivinha. Passa mais rápido. Aí nesse outro aqui já vai ter mais guache. Aí já tem. Ainda é aquarela aí, que ela tava com medo de pegar no guache. Tava usando aquarela há um bom tempo e com medo de usar guache. Aí de repente começa a usar guache. A expressão já fica diferente. A expressão é mais opaca, tipo anime. Mas assim, o que é que a gente também está querendo passar? Qual é a mensagem que está querendo passar? É que em termos de conhecimento técnico sobre isso que eu estou ainda fazendo. Eu tinha até esquecido. Eu também. Conhecimento técnico acerca de valores, coisas assim, é o mesmo conhecimento, mas pela mudança da mídia, ele vai parecer diferente. Pois é, tanto é que muita gente às vezes vem perguntar para a Giovana isso do computador, né? Ah, qual brush que você está usando? Gente, a arte não fica assim, não é por causa de um brush, não. Na verdade, quando a Giovana muda o brush e mantém a técnica, já fica diferente, sabe? Tipo assim, qual a técnica? Não sei o que. Gente, você quer ver uma arte diferente? Muda o brush. Assim, usa outro brush, mas faz do mesmo jeito, com o mesmo pensamento. Sabe? O que eu estou dizendo, de certa forma, é o seguinte: o conhecimento ele é um só. Existem, obviamente, técnicas que você tem que aprender que são de você entender de forma monocromática. Tem algumas coisas para você aprender de cor, mas o conhecimento em si é aquele. Fora disso aí, vem um pouco de como você se expressa e de qual mídia você está usando. Entendem? E assim, vamos entrar um pouquinho agora mais na monocromia, já que a gente está falando, né? Depois a gente fala de cores, mas vamos começar com monocromia, né?
Como vocês viram, tem várias formas de trabalhar com monocromia. Das que eu posso listar que vocês viram ali de Giovanna, tinha lápis puro. E isso no lápis, você pode usar o lápis como arte final, que seria preencher partes que seriam de preto com lápis e usar achuras no próprio lápis. Você pode, inclusive, ficar brincando de trocar o tipo de... a quantidade de grafite desse lápis para dar uma impressão mais preta, mais cinza, dependendo do lápis. Ou seja, usar ali entre os 9H e o 9B o que você quiser. Eu acho que teve uma live que eu tava usando uns 10B, né? Sim. Que era um grafite tão preto. Tão preto. Ele é tão preto que parece meio tinta. Pois é. E tem o grafite que é água, que faz água também, grafite aguado, é muito legal. Eu acho até que ele é o mais bonito que fica. Grafite de aquarela. Isso não só usando água, até sem usar água, ele fica muito bonito no papel. Sim, ele fica bem preto, fica escuro. Ele fica bem escuro, ele se integra bem com o papel. Você pode usar, por exemplo, essas lapiseiras que Giovanna está usando. Giovanna é viciada nessas lapiseirinhas, até mais do que lápis, porque lápis dá vontade de fazer as coisas só com lápis, não é isso, Giovanna? Tipo, dá. Você não quer nem usar outra mídia, no máximo uma Copic, né, para completar uma ideia do lápis. Copic, quando eu digo assim, é quando ela usa um marcador cinza. Tipo esses aqui, tá vendo? Cinzas. Por quê? Porque eles ajudam a completar as tonalidades. Mas, normalmente, quando ela vai usar assim, quando ela vai fazer um outro tipo de arte final, ou até arte final mesmo, só no grafite, mas que é uma arte limpa, aí ela usa essas lapiseiras. E aí depois com essas lapiseiras ela vai preenchendo só blocos e fazendo achuras por tamanho de lapiseira. Vocês já tentaram fazer isso? É assim, gente, tipo, achuras grossas 0,9, achuras médias 0,7, achuras finas 0,5 e achuras muito finas 0,3. Cara, fica muito legal. É uma coisa que quando você testa, você dá uma outra expressão. E as achuras, gente, o espaçamento entre as achuras, o cruzamento entre achuras, ele também vai aumentar a densidade. Ele vai dar aquela impressão de algo ficando mais escuro ou mais claro. Existe gradiente através de achuras. E o legal de usar achuras é porque você pode usar, por exemplo, nanquim e dar gradiente, fazer um gradiente do claro para o escuro. Ou seja, a achura ela é muito versátil e ela tanto anda no lápis quanto anda no nanquim. Também tem a expressão, porque no nanquim você pode usar canetismo, mas você também pode usar bico de pena, que vai dar, com esses bicos de penas vai dar uma saída muito mais bonita quando você faz a linha, porque a linha vai ter aquele movimento do fraco, forte e fraco, né, Giovanna? Isso. Que ele deixa aquela arte bem bonita. Também tem os pincéis, que o pincel já dá uma expressão diferente. E se você aguar o nanquim, porque se for um nanquim que dá certo com água, e botar o pincel, você vai ter uma expressão de cinza também, de tonalidade, que pode ser completada. Só que ele já não completa como o lápis, ele não vai ficando mais claro, mais escuro, ele vai ter uma expressão só. Então você tem que ver a quantidade de água para a quantidade de nanquim que você vai botar. Então assim, existem muitas técnicas que você pode fazer só nisso. O próprio carvão, dependendo da porcentagem que esse carvão tiver, se você vai usar esfuminho ou dedo, são expressões diferentes. Se você vai usar papel, dá pra usar um papelzinho desse. Um papel tipo esse, o papel higiênico, papel toalha, sabe? Dá pra fazer muita coisa, até as borrachas entram como técnica aí. E aí você vai ter que saber, inclusive, qual borracha você está usando. Porque, por exemplo, uma borracha branca serve para apagar o geral e para fazer algumas luzes. Mas, normalmente, quando você quer fazer uma luz bem concentrada, você usa uma caneta borracha, de borracha branca. Tipo essa daí. E é por isso que tem essas canetas borracha de formatos diferentes. Tem aquelas que são redondinhas e tem essa quadradinha. Por quê? Porque a quadradinha você consegue fazer uma linha bem fácil. A redondinha já é mais difícil. Aí quando você vai usar também uma limpa-tipos, a limpa-tipos ela é boa para ficar apagando em opacidade.
Não só a limpa-tipos, aquelas borrachas mais molengas também, que normalmente são cinza e que são bem moles, mas não são chiclete que nem a limpa-tipos, elas são borrachas que você consegue apagar em opacidade. Enquanto as brancas apagam quase tudo, tipo, tira toda a expressão. Por isso que é muito bom para luz. Exatamente, com a mesma técnica, só com materiais diferentes, você traz muitos outros resultados. E isso na própria monocromia. Você consegue, com isso, por exemplo, com essa variedade de materiais, e pode ser inclusive também aquarela de uma tonalidade só, viu? Porque a aquarela você pode controlar a intensidade da cor ou da tonalidade só em botar mais água ou menos água. Diferente de guaches e outros materiais, que também dá para ser usado, mas já é mais chato nisso aí. Então quando você muda esses materiais, você já tem uma expressão diferente. E fica muito legal. E entra numa parte da monocromia que é o seguinte: antes mesmo de você ter visto a técnica, você já consegue mudar a sua expressão. Só porque mudou de material. A gente costuma dizer que é muito bom experimentar. E isso também experimentar para o computador. Às vezes no computador o que a gente está procurando é uma expressão que já existe no real. Então é muito legal. E aí é que entra o pessoal que faz brush e até ficar caçando brush na internet, que é para procurar algo que você já viu, já conseguiu fazer e queria uma impressão parecida. E também no computador tem os atalhos. Eu quero fazer manchas que lembrem árvore. Isso. Vai ter uma infinidade de pattern lá para você usar. Mas aí fica a pergunta, cara, mas tem muita coisa para usar, né? Mas quando é que eu devo usar uma coisa ou outra? Vamos lá. Vamos separar então assim, arte final pura, de preto em preto, e arte final com uso de meio tom. O que é uma arte final de preto em preto que a gente vai chamar aqui? Seria aquela que você usa, por exemplo, uma tinta nanquim, pura, na cor original, sem mesclar ela nem nada, e que o máximo que você vai fazer seria colocar achuras. Ou seja, lá continua preto, mas você tem uma impressão de gradiente. Diferente de você usar tonalidades, ou seja, variar entre as tonalidades do preto e do branco, com as porcentagens de cinza de 0 a 100%, de 0% sendo o branco e 100% sendo o preto, em quantidade de pigmento. Então, quando você usa tonalidades, você pode expressar coisas quase como cores. Sabe? Você pode expressar dentro do seu desenho quase como cores. Como assim? Você consegue expressar volume através de tonalidades, de manchas, né? Você consegue expressar sombreamento, você consegue expressar textura através dessas tonalidades. Mesma coisa no computador, se você for trabalhar no monocromático, só que com tonalidades que variem do preto ao branco, você vai ter isso aí também. Ou de uma cor entre o branco e o máximo de saturação dessa cor. Deixa eu ver a sua pergunta, Rafto. Falando do computador, é muito difícil adaptar uma mesa digitalizadora ou depende de pessoa para pessoa? Rapaz, isso depende, na verdade, do quanto tempo você passa na mesa digitalizadora. Entenda que é o seguinte, as técnicas são as mesmas. O que você tem que aprender em computador é, por exemplo, você tem que aprender o programa que você vai usar, onde estão as ferramentas, você tem que aprender como é que se usa uma layer, você tem que aprender como é que move a layer, move o desenho, aumenta o tamanho, diminui o tamanho. É isso que você tem que aprender. Aprendeu, a mesa é uso. Você não vai se tornar bom na mesa do dia para a noite, mas depois de uns 2 meses usando, se você usa todo dia, o que você conseguiria fazer na mão, desde que você tenha aprendido o programa, você vai conseguir fazer no computador. Não quer dizer que vai ficar bom. Porque aí depende também do seu nível como... Depende do seu conhecimento técnico. Do seu conhecimento técnico. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade com a mesa. Mesmo usando que nem uma doida todo dia. Eu demorei muito. Foram, sei lá, uns 2 ou 3 anos para dizer assim, não, eu consigo usar a mesa. Pode passar? Pode passar mais. Porque tá bem quebrado isso.
Às vezes o pessoal passa aqui na Twitch. Nossa, você faz traços tão perfeitos. Nossa, eu sou horrível, gente. Todo mundo começa a... Quando eu comecei, era uma tragédia. Todo dia era uma tristeza. Todo dia era dor e sofrimento. Não queria nem ir pro computador, porque... Sim, porque... porque era ruim. Eu me sentia mal, porque eu não conseguia fazer as coisas. Bebendo água, minha gente. Só um tempinho aqui. Eu acho que eu comecei a ficar confortável no digital, me senti melhor, pelo menos, né? Quando eu tava conseguindo fazer esboço tipo papel. Lembra que eu fazia? Sim. Uma linhazinha que lembrava lápis, aí eu... Meu Deus do céu, eu tô quando o Sai apareceu na sua vida. Caramba, eu tô Photoshop era um terror. Finalmente, aí eu comecei a fazer mais coisas. Aliás, Photoshop ainda é um terror. Eu não vou responder essa pergunta aí como sim, como não. Mas eu uma coisa que eu sempre falo aqui nessa live, se você entrar no nosso canal do YouTube, você vai ver outras lives nossas, lives de domingo, eu sempre falo que pra ninguém deixar de desenhar no tradicional porque tá aprendendo no digital. Porque uma coisa vai complementar a outra. Se você não parar de desenhar, independente da mídia, você só vai ter benefícios. Você não pode largar um totalmente. É meio troncho isso aí. Olá. Vigi, comeu a pergunta. Não foi Indy dizendo monocromático. É porque comeu a... Eu leio aqui, peraí. Tem uns 2 comentários aí perdidos. Peraí, gente. Monocromático também complementa para definir as tonalidades. Por exemplo, aquela dica de enquanto pintar mudar para cromático para ver se está com as tonalidades certas. Sim, exatamente. O monocromático ele te ajuda a ver as tonalidades de forma certa. Se no monocromático ele está confuso, na cor ele vai ficar muito mais confuso. Aí o NSCPCX18. Eu só consigo desenhar bem pegando uma referência. Isso pode me prejudicar? Sim. Tente desenhar os seus também. Porque, usar uma referência no sentido de eu estou vendo o traço desse cara e gostaria de desenhar parecido com o traço desse cara, tudo bem. Mas desenhar o mesmo desenho do cara, infelizmente... Não, e também desenhar exatamente uma pose que você viu numa foto, exatamente, sabe? Sim. Sem fazer as mudanças de composição, de ajuste ao papel. De ajuste. Isso daí vai te prejudicar. Te prejudicar como? Você não vai ser capaz de criar personagens. E isso é muito chato porque, você tem que adaptar o desenho à ilustração, à cena. Isso tanto para o quadrinho quanto para a ilustração. Se você não é capaz de fazer isso, você não pode dizer que é desenhista. Você não é capaz de dizer que é desenhista, principalmente profissional, porque você não vai ser capaz de gerar a visão ou qualquer visão possível que seja necessária para se contar a narrativa certa. Monocromático, escrevi errado, mas eu ainda tenho dificuldade em transferir o monocromático para o colorido. Mas é assim mesmo. Não vem do dia pra noite. Olha, mas eu vou te dar uma dica, ó. Existem 2 tipos de layers que são coringa. Você faz o monocromático, começa a jogar multiply e overlay. E também mais... Use e abuse multiply e overlay. Depois junte tudo e pinte. E mais uma coisa também, que é separar por contraste, né? Porque você tem que deixar o contraste da sua ilustração muito bem feito. E isso no método monocromático é importantíssimo. Ele, tanto seja para usar com ele como para cor, você precisa iniciar muito bem no contraste. Porque o contraste, o que é que ele faz? Ele faz com que você identifique bem os elementos do desenho. Então, se você dá um contraste correto, o desenho está nítido.
Se você dá um contraste errado, existem coisas no desenho que não fazem sentido ou que não são, tipo assim, causam confusão em quem está olhando. Fora isso, como eu falei dos métodos tonais, o método de Ashura seria um método de contraste, onde você, na verdade, está separando os elementos por contraste. E não só isso, quando você vai usar retículas, a separação que a retícula faz, tirando algumas exceções, é uma separação por contraste. Perceba que a retícula ela vem no desenho do mangá para separar o elemento branco, preto e o cinza. E o tonal, né? E o tonal. Então, assim, muita gente acha que no mangá você só tem uma retícula, assim, a possibilidade de usar cinza, preto e branco. Não. Você tem a possibilidade de usar preto, branco, retícula com uma densidade alta numa determinada direção, retícula com densidade baixa em outra direção, achuras, pontilismo. Essas são as possibilidades que você tem. Paterne também. Essas são as várias possibilidades que você tem para separação de elementos, porque é isso que o contraste serve, para separar elementos. Então, um artista que domina isso, ele consegue dar uma expressão muito boa, mesmo numa arte que você só use preto e branco. Porque retícula, pasmem, aqueles pontinhos é só preto, não tem cinza. Mas por causa da distância entre eles, sim, você pensa que é cinza, mas não é, ali é todo monocromático. Né? Pois é. Aí, eu consigo desenhar uma referência tranquilamente, mas geralmente não tenho criatividade para fazer, mas quando tenho uma ideia sólida eu consigo progredir. Rafito, mas é assim mesmo, isso aí é o normal. Isso daí, ó, pronto. Imagine que é assim, que você está aprendendo a andar de bicicleta. Se você nunca andou de bicicleta na vida, não importa quantos vídeos de bicicleta você viu, quantas vezes você simulou com a bicicleta de rodinha e tal. Na hora que você tirar a rodinha da bicicleta e for tentar andar, você vai cair. Por quê? Porque seu corpo não está acostumado com aquilo, sua cabeça não está acostumada com aquilo. Só depois que você pega várias e várias vezes é que seu corpo vai conseguir fazer o movimento de criar um personagem. Você precisa preparar sua mão e seu cérebro. Geralmente é bom ou ruim colocar muitas técnicas em um desenho, depende do resultado que se quer. Pronto, existe... nessa frase, na verdade, existe Tem alguns erros, né? Não é bem que é um erro, mas é uma precipitação. Isso. Tipo assim, é um pensamento que, na verdade, é um pensamento ingênuo de que você só faz tal técnica em tal desenho. Não, gente, não existe isso. Todas as técnicas, todos os aspectos do desenho e de ilustração, eles estão presentes o tempo inteiro. Inclusive, essa live é para tentar dizer isso para vocês. Que não importa se você vai fazer um desenho a lápis ou um desenho na aquarela. As técnicas envolvidas são as mesmas, a dificuldade envolvida é a mesma. A diferença é quanto tempo você está passando treinando aquela mídia. É isso que vai fazer você melhorar ou piorar nessa mídia. Técnicas existem a rodo. Tipo, tem muita técnica mesmo. A aquarela tem as técnicas, mas depois que você entende a lógica, ela é só mais um negócio ali. Mas essas técnicas que a gente está dizendo que são da aquarela, não é da cor. Você sabe do que é? É de como você trata a tinta, é de quanta água você vai usar, quais pincéis você vai usar. Não é uma coisa que diga como é que sua ilustração vai ficar, mas é uma coisa que diz de boas práticas de como cuidar do seu material para ele estar zero bala no ponto de uso. Entendeu? Então, assim, essas técnicas são técnicas de mídia. É tipo você chegar no Photoshop e saber que tem que usar layer para separar uma parte do desenho de outro, a linha da cor. Isso daí é o desenho? Não. Isso aí é você sabendo usar o material. É que nem, sei lá, eu ser um músico que toca violão e agora eu quero tocar baixo. Se eu não
a teoria da música é a mesma. Eu tenho que saber as notas musicais, eu tenho que saber compasso, ritmo, tudo. Mas o baixo, ele tem uma afinação diferente, eles são 4 cordas e ele tem algumas técnicas próprias de baixo, como o slap, o hammer, enfim, ele tem as técnicas próprias. Então, a teoria musical de como fazer as notas soarem é a mesma. O que vai diferenciar é que eu agora estou nesse instrumento e esse instrumento tem que tocar assim. Entende? Eu não deixo de ser músico porque eu mudei de instrumento. Eu só estou aprendendo essa nova ferramenta, que é de músico, mas eu continuo sendo músico. Mesmo que eu não saiba tocar um baixo, mas se você me der um baixo e eu for músico, eu posso chegar naquele baixo e tocar algumas músicas só pelo que eu me lembro, mesmo que ela não fique perfeitamente executada no baixo, porque falta elementos de baixo. Isso, ainda que a escala do braço é a mesma, mas a gente tocar é completamente diferente, exatamente. Mas eu continuo sendo músico, eu continuo sabendo a teoria musical, eu continuo sabendo o que é que tem que ser feito ali. Ou o resultado que eu quero, né? Então, assim, falei da separação de contraste por aqui. E aí vamos falar um pouquinho de parâmetros de cor, né? O que é que a cor ela tem, assim, que eu falei até no começo, que a gente pode separar? Não, isso é um aspecto de cor. A primeira coisa seria as diferentes expressões da cor, ou os valores. Aí sim, a gente entra naquele começo, Rafito, que é do que uma cor representa. Porque cada cor ela causa um sentimento na pessoa. Sabe? Por exemplo, um azul claro causa calmaria. Rosa e vermelho puxado para o rosa, paixão. Sabe? Amarelo causa calma também, se for com baixa intensidade. Bem clarinho, causa calmaria também, causa sensação de verão, sol. Mas se for um amarelo mais intenso, acho que esse daqui dessa fita vai ser um negócio com mais energia, né? Mais energia. Se for mais puxado pro laranja, calor. Sabe? Então, como é que a gente usa isso na hora que está criando uma imagem? A gente usa exatamente querendo exalar a sensação que a gente quer dar. Hoje existem até outros significados. Por exemplo, por causa do Tokusatsu, a gente se acostumou que vermelho é líder. Power Ranger, né? Que é por causa do Tokusatsu no geral, né? Que vermelho é líder. Então, quando você vai fazer uma história e normalmente você bota o cara com a blusa vermelha, você já tá achando que esse cara vai ser o protagonista. Ou de vermelho ou de uma cor próxima ao vermelho, como laranja, Naruto. Agora pensando bem, eu acho que de uns anos mais pra trás era mais comum nos mangás o protagonista ser vermelho. E agora tá uma linha de laranja com ciano, né? Laranja com azul marinho. Sim. Mais. Exatamente. Né? Mas Ichigo é o cabelo, por exemplo. Porque em Bleach todo mundo usa roupa preta. Aí ele tem um cabelo diferente, laranja, que é pra dar o negócio, né? Do protagonista. Isso. Aí não só valor também. A gente tem um outro aspecto que é comentado na cor, que é a temperatura. Que é a temperatura da cor, que é cores quentes, cores frias. E aí tem umas cores lá que a gente não sabe bem definir, que assim, tá meio que no meio, que a gente não sabe definir. Que o que seriam cores quentes? Seria exatamente essas cores mais puxadas para coisas que lembram a fogo, calor, tal. Então amarelo, vermelho, laranja são cores quentes. E cores frias seriam cores que lembram mais sensação de inverno, calmaria e tal. Então, cores quentes, elas te dão a ideia de energia. Paulo, mas necessariamente uma cor fria não vai te dar energia? Depende. E é isso que é interessante nas cores. Porque depende do uso, depende de outros fatores também, como saturação, quantidade de luz ou escuro da cor. Isso varia a cor. Porque, por exemplo, o azul anil, que é o de céu,
mesmo que ele seja uma cor fria, ele não é triste. Ele não é triste como um púrpura. Ele é intenso. Entende? Um verde claro, ele está associado a cores quentes. Mas se ele for um verde musgo, ele é uma cor fria. Marrom é uma cor que sai do vermelho, seria uma cor quente. Só que o marrom muito profundo, ele na maioria das pessoas causa uma sensação ou de mal-estar, ou de preguiça, sabe? Então, assim, você entender esses aspectos da cor faz com que você consiga expressar muito melhor as cores que você tem. É impressionante a quantidade de coisas que você consegue fazer nisso. E não só isso. A gente também consegue separar a cor por mais 2 aspectos, que é a analogia da cor. O que é a analogia da cor? É quando a gente pega cores que estão próximas a essa escala de cor. Por exemplo, o vermelho laranja e o vermelho magenta, ou vermelho sangue, né? Vermelho sangue, vermelho laranja. Eles estão muito próximos. E aí, se você usa num desenho, você tem pouco contraste entre eles. Mesmo que você tenha colocado no monocromático feito valor, né? Diferente. Com boas tonalidades, mas um valor que é muito próximo, às vezes não vai dar o contraste certo de cor. Perceba que eu estou separando contraste de cor e contraste de tom. Por quê? Porque, gente, se vocês usarem cores análogas em cantos errados, em cantos que deveriam ter contraste... Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 cinzas, ó. Eles têm um contraste muito bom, que tá um distante do outro, você vê que são 2 valores longe, né? Aí um contraste de cores aqui seria, por exemplo... Contraste de cores seriam esse aqui, ó. Como exemplo. É porque eu não tenho o azul aqui da Copic, ó. Esse amarelo com azul. Aqui, ó. Então, o que a gente tá querendo dizer? Que mesmo trabalhando com cores, você vai analisar tanto os valores monocromáticos como os valores de cores. Deixa eu colocar o amarelo perto desse, ó. É mais contrastado esses 2 do que esses 2, em relação à cor. Então, voltando aí. Então, quando a gente vai trabalhar com cores análogas, elas são muito próximas. E aí, se era uma região que deveria ter contraste, isso pode dar uma má impressão. Às vezes, a cor que você tem que usar é análoga, mas é melhor que você use uma mais distante. E quando você quer dar contraste mesmo, contraste de cor, que pode ser junto com contraste de tom também, aí você vai usar as cores que a gente chama de complementares. Que aí seria o caso das cores que Giovana falou. Por exemplo, azul com laranja, vermelho com verde. Sabe? Por quê? Porque essas cores elas têm contraste entre si. Qual o nível de contraste para a gente, no nosso sentimento? É o mesmo do preto para o branco. Pois é. Mas, gente, você chega a parar de falar. Falem aí, gente. Detalhe, tudo isso que a gente está falando aí, se a gente for fazer um curso, a gente vai falar essa mesma coisa. Por isso que eu meio que disse assim que, olha, não é um curso, mas o que a gente vai falar aqui só de falar já é a real. Sabe? Por que não é um curso? Porque Giovana não vai mostrar aqui, né? Giovana está fazendo outra coisa, está brincando aqui no desenho dela e tal. Mas o que vocês aprenderiam no curso seria isso. Inclusive, os termos que a gente está falando são termos que vocês podem pesquisar e vão achar. Vocês podem pesquisar esses mesmos termos em inglês, porque tem. Em inglês tem muito mais material também, viu? Tanto é que é um negócio que eu sempre vou dizer, todo mundo que fizer um curso da gente,
não vai ser enganado. Se o que vocês estão procurando é picaretagem, desculpa, eu estou dizendo assim, picaretagem no sentido porque tem muita gente que quer aqueles cursos que diz: você vai aprender a desenhar em 10 dias, você vai ser um ilustrador profissional, você vai ganhar dinheiro com isso. Não, eu nunca vou dizer isso para vocês, porque desenho não funciona assim, roteiro não funciona assim, e quase nada da área criativa funciona assim. Vê se ligando a luz fica melhor agora. Fica. E você precisa agora quebrar. Dói meu olho. Mas nos nossos cursos a gente faz questão de ensinar uma teoria robusta. A teoria é falada, dá para ser estudada em livro. Vocês não precisam depender só da gente para estudar isso aí. E na hora da prática a gente mostra como é que a gente faz, usando todos esses conceitos. E assim, já teve, no primeiro curso que a gente fez para a doméstica, tem uma coisa que até era esperada por a gente e realmente aconteceu. Por exemplo, alguém aqui já fez curso de desenho? Assim, de desenho, pode ser de qualquer tipo de curso de desenho, pode ser mangá, pode ser para quadrinho americano, pode ser de desenho clássico e tal. Se vocês fizeram, vocês devem ter se deparado com coisas como, por exemplo, o desenho frontal, o desenho de perfil e o desenho de 3/4. Pois é, gente. A gente não ensina 3/4. E, na verdade, a gente não ensina nem perfil nem frontal. A gente nem diz em qual está fazendo. Por quê? Porque não existe. Você está pegando... quando... só vendo se está encostando ali. Quando um desenhista ou um professor diz que esses são os métodos de desenho, ele está mentindo para você. Mesmo que não tenha intenção de mentir. Porque no desenho você vai desenhar vários ângulos, você vai desenhar várias posições do corpo. Então, se você só sabe desenhar frontal, que não existe, porque a simetria bilateral depende da sua posição do olho, e se o olho está alinhado com o olho do personagem, você teria que ver do olho para baixo como se estivesse vendo de cima e do olho para cima como se estivesse vendo de baixo. Mas se você for mais baixo que o personagem, se a linha de visão está mais baixa que o personagem, você tem que ver, por exemplo, se está no peito, você tem que ver do peitoral para cima como se estivesse vendo o cara de baixo. Entende? E isso é muito limitante. E o 3/4, pelo amor de Deus, gente, o 3/4 é em qual inclinação? O 3/4 é sempre ensinado do mesmo jeito. Primeiro, uma vista de cima, como se estivesse bem mais alto do que o cara, e sempre na lateral. Gente, como é de costas. Sabe? Assim... Isso não é conhecer o corpo. Dando um exemplo. Acho que tem uns 2 meses que eu comecei umas aulas de animação. E assim, supõe-se que quem vai fazer um curso desse já desenha várias coisas, né? Porque quem quer animar tem que ter muita prática. O primeiro exercício é fazer uma cabeça girando. E ele fica, desenhe assim o 3/4? Não, desenhe o máximo de ângulos possível do seu personagem, para depois fazer ele girar. Sim. Entendeu? E quando você vai fazer um quadrinho ou animar alguma coisa, você não pode ficar dependente de uma visão fixa, né? Você Exatamente. Vai desenhar todos os ângulos que vier. Mas por que muitos desses cursos tem o pessoal gosta e tal? Porque no final você está desenhando um Naruto. Porque na verdade que esses cursos eles te ensinam a copiar. E é por isso, assim, isso daí é o resto da resposta para o rapaz que tinha perguntado antes se era bom o desenho de referência. Não. Por motivos como esse que Giovanna citou. Se você fosse trabalhar na indústria de animação, você não serve para nada. Infelizmente. Porque você não é capaz de criar uma cabeça em vários ângulos, você não é capaz de criar uma bola que se move, você não é capaz de criar uma pessoa andando e mudando o ângulo de visão, sabe? Então, assim,
muito cuidado com o tipo de conhecimento que vocês vão atrás na internet. Não que tenha algum problema, mas procurem conhecimento real e quem está passando conhecimento também. É muito importante. E por último, obviamente, a cor tem sempre a questão de realce por contraste. Que, como eu falei, mesmo na análoga, se você pegar cores análogas, tipo um vermelho mais pro rosa e um vermelho mais pro laranja... eu tenho um exemplo aqui fácil. Ó. Ele acaba tendo um realce de contraste, por exemplo, se eu pegar vermelhos muito próximos. Pegue outros rosas aí, um rosa e outro rosa. Tá ali, outro rosa. Tá aqui, eu tenho esse aqui. Olha o que acontece, é muito próximo. Você nem consegue notar quando... Que é diferente. Às vezes. Mas esse aqui... Mas se você pegar desses, ainda tem algum contraste. Pois é, muito cuidado com o material que vocês consomem na internet. Sempre fiquem atrás de saber quem é a pessoa, o que é que a pessoa fez, se a pessoa trabalha nesse mercado. Mas enfim. Bom, a gente falou dos parâmetros que são... Como é que é aquela palavra? Intrínsecos. Tem as palavras que são difíceis. Intrínsecos do monocromático e das cores, né? Agora, vamos falar das semelhanças. A gente até meio que citou aqui o que é que seriam essas semelhanças. O que é que eu quero dizer com essas semelhanças entre os dois? É que, independente se você estiver fazendo um ou outro, você sempre tem que prestar atenção ao contraste. Sempre tem que prestar atenção nas tonalidades e sempre tem que estar de olho na separação dos elementos. Entenderam? Entenderam, gente? Podem falar. Podem falar, tá liberado aqui para pergunta. Mas assim, de novo nessa semelhança de tonalidade. É tão semelhante a tonalidade, na verdade é a mesma entre o preto e branco e o assim, entre o monocromático e o colorido. Tanto é que você pode fazer primeiro monocromático, só em tonalidades. Tem até um desenho de Giovanna que eu acho que está no YouTube, que é o da Naga de Dota 2, que Giovanna faz isso, faz o monocromático do verde e depois bota a pintura. Por quê? Porque aquelas tonalidades elas vão acertar tudo. E aí você pode, como Giovanna até já citou antes, botar um overlay, um negócio assim, só para colar na tonalidade. É possível desenhar desse jeito. Mas enfim, eu quero saber de vocês. Giovanna aqui tá na metade do desenho agora. Eu falei tanto em tonalidade que eu vou fazer... Eu vou pegar o desenho... Já pensar como é que eu vou pintar. Quente ou frio? Começa assim. Aliás, quente ou frio ou médio, né? Olha, quem já viu as ilustrações que eu faço, eu acho que o tema que eu mais repito eu gosto de fazer o pessoal relaxando. Tipo, tomando café... Fazendo alguma coisa assim. Deitado na cama peidando. Pois é. Brincando de tocar instrumento. Eu gosto quando tem aquelas ilustrações que parece sair do Game Boy. Também gosto. A folha muda muito o resultado do desenho tradicional, depende da mídia. Se você estiver usando... Assim, muda. Mas não adianta você usar um lápis 2B para desenhar num papel artes. É melhor você fazer num papel ofício. Você não gasta muito dinheiro. Aliás, não gasta quase nada. Não gasta muito dinheiro nem com lápis, nem com papel. Agora, que muda. Mas pro scanner, quase não dá para perceber. Você só não vai fazer uma coisa
que a gente começou a discutir aqui por causa disso. Eu não ia botar aquarela aqui, ó. Nesse papel aqui. Eu não podia. Eu não ia estragar. Aí o que é que Giovana vai fazer agora? Aí eu transferi pra esse. Giovana vai fazer um teste com o esboço, não é isso mesmo que você vai fazer? Eu vou separar aqui os elementos e fazer um testezinho das cores. Eu botei na cabeça que eu quero vermelho. Eu quero uma ilustração alegre, sabe? Já tô pensando. Alegre, então quente. Mas quente vermelho, quente laranja, quente o quê? Quente vermelhinho. Motinha vermelha. Não, de underpaint eu tô dizendo. Ah, de underpaint. Tá esquecendo do underpaint de novo? Não tô não. Deixa eu pegar um negócio aqui pra facilitar. O Rembrandt tá aqui. Ah, pastel, né? Pastel, traz aí o pastel. Que seja mais rápido fazer. É mais rápido. Fito ofício é O-F-I, acento agudo no I, C-I-O. Eu sei que pode parecer chato quando a gente corrige, mas é importante, principalmente se você quiser entrar nessa área, que você não erre a sua língua. Isso vai fazer uma diferença danada, não só para os textos que você fizer ficarem bons, mas também para que você seja completamente entendido. Lembre que toda vida que a gente fala aqui sobre quadrinho e ilustração, a gente está falando de comunicação. Então a gente não pode errar na comunicação na medida do possível. E a gente sempre vai estimular, viu, gente? Quem tiver aí, não é para humilhar nem nada, não. É porque é um estímulo mesmo. A gente quer sempre estimular vocês a pegarem o melhor de vocês. Essa área aqui, ela não perdoa. Essa área, muita gente não dá certo. A maioria das pessoas não dão certo. E grande parte dos motivos é de não dominarem nem tipo 30% do básico. Quando eu digo do básico, é do básico de tudo, né? De só da língua não, viu? Como eu imagino que muita gente que vem para essa live são pessoas que também querem ser quadrinistas, que também querem ser ilustradores, também querem ser roteiristas. Então, assim, eu vou sempre puxar o pé de vocês quanto a isso aí, tá? Mas não fiquem com medo de falar, não. Que a gente só aprende alguma coisa, a gente só acerta alguma coisa quando a gente participa, quando a gente bota a cara para errar também. Só pode acertar quem já errou. Também não pode só errar, não. Tem que errar e corrigir o erro, né? Querer avançar.